A nossa segunda parte da aula de hoje, nós vamos abordar exatamente o que? As consequências quando o crime é considerado hediondo. A primeira consequência são as proibições, tá? Pessoal, muito simples. É proibido a anistia, graça, indulto e fiança, tá? No Brasil é um absurdo. A pessoa que comete um crime hediondo, se não estiverem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ali do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, pasmem, a pessoa terá direito à liberdade provisória sem fiança. Um absurdo. Um absurdo. Deveria ser, quanto mais grave o crime, maior a prestação da fiança. Mas no Brasil vem em contramão de um raciocínio lógico. Mas tudo bem, fazer o quê, né? E é o importante que você lembre isso para sua prova, que são proibidos a anistia, graça, o indulto e a fiança. Pois bem, progressão de pena. Para nós aprendermos a progressão de pena, é importante que nós lembremos como se dá a progressão nos crimes comuns, de acordo com o pacote anticrime. Tá? Então veja, hoje, onde você vai encontrar essa normação? Lá no artigo 112 da LEP, da Lei 7.210 de 84, certinho? Então vamos a ele. O artigo 112 ele vai falar para você exatamente o quê? Que o sistema é progressivo, vai sair do regime mais grave para o menos grave, e é necessário que, hoje, é necessário que o acusado ele cumpra alguns requisitos. Objetivo e subjetivo. Subjetivo, bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do presídio. E objetivo, aí vai depender exatamente do que? Do crime que ele cometeu, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho para os crimes comuns 16%, 20%, 25% e 30%, tá? Isso pela totalidade da pena, ok? Então vamos lá. Se o acusado ele é primário e não tiver cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ele precisa cumprir apenas 16% para ele ter direito à progressão, ok? Sair do regime mais gravoso para o menos gravoso, 16%. 20%, se ele cometeu um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, mas for reincidente, ok? Agora, se ele cometeu o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, mas se ele for primário, o percentual é 25%. E se ele for reincidente, o percentual vai para 30%, certinho? Continuando, o artigo 112 da LEP, ele vai falar agora sobre os crimes hediondos, tá? Então, eu faço a distinção numa primeira fase, crime comum, 16, 20, 25 e 30%. Agora nós vamos falar sobre os crimes hediondos, depois a mulher em situação especial. No caso dos crimes hediondos, eu tenho os seguintes percentuais. Eu tenho 40, 50, 60 e 70%. Tá? Primeiro deles, 40%. Quando o acusado for primário e não tiver cometido o que? Um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Ok? Então vamos lá. 40% se eu for primário, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado simplesmente. É exatamente essa a dicção da lei, da LEP, da lei do artigo 112 da Lei 7.210. Aí nós vamos para os 50%, e os 50% divide em 3 partes. Então, ele sofre essa divisão em 3 partes. Primeiro caso, 50%, se ele for condenado à prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Lembrando, nesse caso, ele ainda é primário. Então, ele cometeu um crime hediondo, ele ainda é primário, mas esse crime hediondo foi com resultado morte. Pessoal, resultado morte. Livramento condicional é proibido. Tá? Então, se ele é primário, cometeu um crime hediondo com resultado morte, é 50% do cumprimento da pena. E se ele for incidente com resultado morte, 70% do cumprimento da pena. Tá? Então a diferença básica a respeito da morte do agente é, se ele é primário, 50%. Se ele for reincidente em crime hediondo, o resultado morte é 70%, é o máximo. E os outros dois? Nós temos o condenado, por exercer o comando coletivo ou individual, tá? De organização criminosa ali da Lei 12.850 de 2013, bem como a milícia privada, tá? Lá do artigo 288A do Código Penal. O terceiro caso de 50% se dá exatamente no artigo 288A, que é a milícia privada, ok? E por último, nós temos os 60%. Se o apenado for incidente na prática de crime hediondo ou equiparado, tá? Mas sem o resultado morte, porque se tiver o resultado morte, aí sim é 70%, ok? Então, finalizando, pessoal, vamos lá. 40% primário cometeu crime hediondo,
60% se ele cometeu o crime hediondo, mas ele é reincidente, e 70%, sendo ele reincidente, cometeu o crime com resultado morte, ok? Tranquilos? 40%, 50%, 60% e 70%. Lembrando a vocês que dentro dos 50%, aí eu tenho esses casos da pessoa ser primário e houve o resultado morte, no caso de comando individual ou coletivo de organização criminosa e de milícia privada, certinho? Pois bem, mulher em situação especial. A mulher em situação especial está exatamente onde? No parágrafo 3º do artigo 112 da LEP. E lá o artigo vai falar para nós o seguinte: requisito objetivo, exatamente, são vários os requisitos objetivos. Além do bom comportamento carcerário, que é um requisito subjetivo, nós temos alguns outros requisitos objetivos. Quais sejam? Primeiro deles, a mulher, se for mulher em condições especiais, gestante, ou que for mãe ou responsável por criança ou por pessoas com deficiência, sendo que esses requisitos, eles são que cumulativos. Lembre-se disso, os requisitos são cumulativos, todos devem estar presentes. Primeiro deles, não ter cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Segundo, não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente. Terceiro, ser primária e ter bom comportamento carcerário, nesse caso requisito subjetivo. Quarto, não ter integrado organização criminosa. E o quinto, que é exatamente o cumprimento de 1/8 da pena, tá? Esses são os requisitos para quê? Para que a mulher possa ter essa progressão diferenciada. Então, resumindo, crime comum, 16%, 20%, 25%, 30%. Crime hediondo, 40%, 50%, 60% e 70%. E mulher em situação especial, 1/8. Ok? Pessoal, para a gente terminar os crimes hediondos, o que eu preciso lembrar aos senhores? É possível livramento condicional nos crimes hediondos? Sim, desde que não haja morte da vítima. Tá? Desde que não haja morte da vítima. Se houver a morte da vítima, não importa se ele é primário, se ele é reincidente, está proibido. Tá? Agora, se não houver a morte da vítima, tem que haver o quê? O cumprimento de 2/3 da pena para que se possa haver a progressão, tá bom? Segundo, o regime de cumprimento de pena vai depender da sentença do juiz. Então, se a pena inicial for acima de 8 anos, o regime inicial será o fechado, tá? Obrigatoriamente, o regime inicial será o fechado. Agora, se a pena for superior a 4 anos e não exceder a 8, em regra é o semiaberto. Em regra, é o semiaberto. Mas o juiz pode colocar o fechado, sim, desde que ele fundamente concretamente. Nós temos 2 súmulas do STJ e do STF que proíbe a gravidade abstrata. O juiz fundamentar um regime mais gravoso em cima da gravidade abstrata. Não pode, tá bom? E a prisão temporária? Prisão temporária, no caso de crimes hediondos, é 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Não é automático, o juiz vai ter que motivar essa prorrogação. E lembrando que agora, a prisão temporária, pessoal, foi reforçado pelo novo sistema acusatório puro, aí determinado pelo pacote anticrime. A prisão temporária, o juiz nunca poderá determinar de ofício. Ou é pedido do delegado, ou é pedido do Ministério Público, ok?